Bom dia, crianças. Vamos fazer a correção da atividade da aula passada. A atividade foi na página 270, né? 270 e 271. Questão 3, 7 e a 10ª, né? A questão 3 diz assim: metro, centímetro, milímetro ou quilômetro. Diga qual é a unidade adequada para medir. Letra A, a altura de um prédio. Para você medir a altura de um prédio, você utiliza o que, né? Bom, eu utilizaria os metros. Eu acredito que seria a unidade mais... Opa, não tem esse acento aqui, ó. Eu acredito que seria a unidade mais bem utilizada. Letra B, a espessura de um vidro de uma janela. Eu usaria os milímetros, que é uma coisa bem fininha, né? A espessura de um vidro. A janela e o comprimento do vidro de uma janela. Eu utilizaria centímetros, porque seria bem mais acessível. Centímetros. A 7ª questão diz assim: Neide acaba de comprar um terreno para construir uma casa. O terreno tem 50 metros de comprimento, ó, terreno nesse formato, 50 metros de comprimento e 20 metros de largura. Neide quer cercar o seu terreno com 5 voltas de arame. Então ele quer, né? Ela quer passar por esse terreno aqui, ó, 5 vezes. Então ele vai passar esse fio aqui, dando 5 voltas em torno desse terreno. Quando uma questão diz que a figura ela tem uma medida por outra, no caso 50 por 20, quer dizer que o comprimento é 20, a largura é 20. Então aqui também vai ser no mesmo formato. Então aqui em cima é 50 e aqui é 20. Você só replicou. Agora eu quero dar 5 voltas. Então o que é que você tem que fazer? Somar tudo. Só que você vai somar tudo, ó. 50 com 50 já dá 100. Aí aqui, ó, 20 mais 20 dá 40. 100 mais 40, 140. Isso aqui é uma volta. É assim? Mas ela não quer 5 voltas. Então você vai pegar esse valor aqui e multiplicar por 5. Então pega aqui, ó, 140 vezes 5. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 4 dá 20. Coloca o 0, sobe o 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Então ele vai usar... A resposta é 700 metros de arame. Então ela vai utilizar aqui 700 metros de arame para poder fazer as 5 voltas que ela quer em torno da casa. Certo? A questão 10 diz assim: a lebre e a tartaruga é uma das fábulas de Esopo, que foi posteriormente reconhecida por La Fontanelle. Bom, enfim, até aqui não diz nada. Na qual uma lebre e a tartaruga ganham uma corrida da lebre. Suponha... Agora é onde começam as informações. Então, suponha que a lebre dê 4 passos por minuto, né? 4 passos por minuto. E a tartaruga dê 3 passos por minuto. Sabe-se que o excesso de confiança da lebre fez com que ela dormisse por 27 minutos. A lebre dormiu por 27 minutos. E o percurso da corrida é de 1 hora. Aí ele quer saber o seguinte, ó. Admitindo que o passo da lebre e da tartaruga tenham a mesma dimensão, responda: quantos passos a tartaruga deu enquanto a lebre estava dormindo? Vamos lá. A lebre anda 4 passos por minuto. A tartaruga anda 3 passos por minuto. A lebre dormiu por 27 minutos. Certo? Agora perceba o seguinte: se a lebre dormiu 27 minutos, em cada minuto desse a tartaruga não deu 3 passos. Então, se eu quiser saber o quanto de passos que ela deu enquanto a lebre estava dormindo, basta que eu multiplique aqui o 3 pelos 27 minutos. Então, 3 vezes 27. Ou 57, perdão. Vou fazer aqui, ó, 57 vezes 3. 3 vezes 7 dá 21. Coloca 1, sobe o 2. 3 vezes 5 vai dar 15. Mais 2, 7. Ou 17.
Então ela deu 171 passos. 171 passos enquanto a lebre estava dormindo, certo? Bom, hoje a gente vai falar sobre... a gente vai começar um conteúdo novo, né? Que é o estudo das formas e as medidas da natureza, certo? Que é a geometria, né? A geometria é uma área da matemática que ela estuda de fato as formas da natureza, como é que as coisas têm a forma. Por exemplo, essa folha ela tem uma forma quadrangular, né? Então ela estuda de fato as formas que a gente encontra na natureza e expressa isso aqui em cima de uma folha de papel para que a gente consiga estudar, certo? Então o que é forma geométrica, né? As formas geométricas elas vão se dividir em duas, certo? Duas formas geométricas. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, duas formas geométricas. São as regiões planas, né? Que são as figuras onde elas só têm uma superfície, ó, que são um exemplo dessas, ó. E a gente tem os sólidos geométricos, né? Que são as figuras que tem, que aparentam ter um fundo, vamos dizer assim, né? Por exemplo, uma folha dessa seria uma região plana. Já uma caneta dessa não é uma região plana, porque ela tem mais de uma dimensão. Mas perceba, né, que fica estranho a gente dizer qual é a forma, né, a forma de um pincel desse, né, de uma caneta dessa. Então a gente chama, a gente vai classificar, dar nomes a alguns tipos especiais, certo? Então essas coisas que eu chamei de sólidos geométricos, que são aquelas coisas que não são planas, certo? Aquelas coisas que tem um fundo, como são um exemplo dessas aqui, ó. Perceba que aqui é como se fosse um cubo, né? Aqui seria um triângulo afundado. Ele tem uma extensão atrás dele. Então ele não se limita somente a essa figura aqui, ó, né? Ele tem um volume. Então essa é a diferença. Só que essas figuras, esses sólidos geométricos, a gente vai dar um nome de poliedro, viu? A gente vai chamar ele de poliedro. O que é que significa poliedro? Poliedro significam várias faces planas, né? Ou seja, é um sólido, né? Uma coisa que não é plana, mas que de fato todos os lados delas vão ser uma coisinha plana. Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó. Perceba esse, ó. Eu vou colocar um exemplo melhor. Isso aqui é um poliedro, com certeza, porque perceba que todos os seus lados aqui, ó, em cima, embaixo, atrás, do lado, na frente, todas elas são figuras planas, certo? Cada uma dessas é uma figura plana. É como se fosse um pedacinho de papel que a gente vai formando o nosso sólido. Enfim, isso aqui é poliedro? Não, porque você pode perceber que aqui tem uma região arredondada, curvada, ó, como essa, ó. Então isso aqui não pode ser poliedro. Poliedro é aquele tipo de sólido geométrico onde tudo nele é plano, todas as dimensões, todos os lados são planos, viu? Então esse tipo a gente chama de poliedro. Quais são as características de um poliedro? Um poliedro ele tem face, ele tem aresta e tem vértice. Vamos entender. O que é a face? A face é o lado, né? A face é um lado. Então aqui, ó, se eu tiver uma figura dessa, o que é a face dela? Pode ser, por exemplo, aqui essa frente, ó, aqui no lado tem outra face, aqui em cima tem outra, atrás tem outra, embaixo, aqui desse lado aqui vai ter outra, certo? Então a face é o lado, certo? Então quando você diz assim, eu tenho um sólido, cada lado dele vai ser uma face, com certeza. Então lado e face são as mesmas coisas, certo? O que é o vértice? O vértice é a quina, né? É a quina do... Eu vou dizer quina ou ponto. No caso vão ser, por exemplo, esse pontozinho aqui de cima, ó, esse daqui, ó, esse pontozinho aqui do lado, ó, essa quina daqui e daqui, né?
Olha aqui, eu tenho 1, 2, ó, 3, 4, 5, 6, 7, outra quina. Aqui no fundo eu tenho outra. Então, os vértices vão ser esses pontozinhos aqui, ó. Certo? Cada pontozinho desse, ó. Onde eu tenho uma extremidade. E por fim, eu tenho o que eu chamo de aresta. A aresta nada mais é a reta que liga cada um desses vértices, ó. Então perceba aqui na mesma figura ainda, ó. Aqui eu tenho um vértice, ó. Um vértice aqui, um vértice aqui. Aqui eu tenho todo um lado, ó. Essa parte aqui todinha é um lado, uma face. E a aresta vai ser essa retazinha que liga esse vértice a esse outro, ó, por exemplo. Então aqui eu tenho outra aresta, outra aresta, outra aresta, aresta, aresta. Tudo é aresta, certo? Então, o que a gente vai conseguir fazer com isso? Você vai pegar uma figura e você vai dizer quantas arestas, quantas faces e quantos vértices ele tem, né? Só um detalhe, sempre que você for desenhar uma figura, é interessante que você sempre coloque o nome de cada um dos vértices, ó. Por exemplo, aqui, ó. É interessante que em cada um desses vértices eu dê um nome. Por exemplo, o vértice A, aqui, vértice B, vértice C, vértice D. Nunca deixe a figura vazia sem nenhuma informação, certo? Então perceba, vamos conferir esse daqui, ó. Então, quantos vértices, quantas faces e quantas arestas, ó. Então, aqui no cubo, nesse exemplo, eu vou ter, ó, A, B, C, D, E, F, G e H sendo vértices, ó, né? Essas letras maiúsculas aqui eu representei por vértices. Cada uma dessas são vértices. Quais são as faces, ó? Essa daqui de cima é uma face, ó. Aqui outra face, outra face. Aí aqui de trás eu teria outra face aqui, ó, por trás. Aqui outra face por trás, outra face aqui por baixo. Então cada uma dessas faces, né? Cada uma dessas figuras planas aqui é uma face. Então eu teria 6, né? Que é um cubo, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Outra lá no final. Então seriam 6 faces. E por enquanto aqui eu tenho 8 vértices. E as arestas eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Cada reta que você encontrar vai ser uma aresta. Então você consegue fazer essa contagem. Então se eu perguntar quantos vértices eu vou ter aqui, aqui eu vou ter 8 vértices. Quantas arestas? Eu vou ter 12 arestas. E quantas faces eu vou ter? 6. Então no caso do cubo, essa aqui é a minha contagem. Então V de vértice, A de arestas e F de faces. Então o que você vai ter que fazer é olhar, fazer a contagem e colocar aqui cada uma dessas informações, certo? Então eu espero que vocês tenham compreendido, né? E vocês tenham agora algumas questões para resolver.